Alô, chegamos à nossa quinta lição, onde teve origem ao desvio de Israel. Qual era o contexto dos israelitas quando pediram um rei? Tudo isso você vai descobrir hoje aqui nesta videoaula, após a vinheta. Não perca. A paz do Senhor, seguidores aqui do canal, e você também que assiste nossa videoaula pelo Facebook e até também pelo WhatsApp, que são compartilhadas aí por várias pessoas. Chegamos à quinta lição aqui do nosso canal. A quinta lição que tem por título a instituição da monarquia em Israel. Aproveite aí e já começa falando para você, professor e professoras da IBD, já começa essa aula perguntando aos seus alunos uma seguinte pergunta: filho de pastor é pastor? Filho de profeta é profeta? Filho de crente é crente? Vamos analisar nessa aula de hoje e vamos tirar um pouco essa conclusão, porque às vezes algumas pessoas ficam colocando o jugo do pastor sobre o filho e fica colocando o jugo dos filhos do crente no crente. Então nós vamos tentar descobrir um pouco nesta aula de hoje. Nossa aula fala sobre o povo de Israel ter pedido ao profeta Samuel um rei. Por que motivo eles pediram isso a Samuel? O que levou o povo de Israel, que após ter dominado Canaã, eles olharam e dizeram assim: não, eu quero um rei, queremos agora ter um rei, não queremos mais um juiz. Queremos ser como as outras nações são. As nações vizinhas são governadas por monarquia, por rei, nós queremos um rei também. Esse é um grande perigo quando a igreja quer imitar o mundo. Um grande perigo é o que nós aprendemos aqui com a lição do povo de Israel. Quando eles quiseram ter um rei, porque as outras nações também tinham. Isso é um grande perigo para a igreja do tempo de hoje, quando a igreja hoje quer mundanizar, quer imitar o mundo. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel capítulo 8 e no versículo 4. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramã e disseram-lhe: eis que já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem as outras nações. Porém a palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dar-nos um rei para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. Diz o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Samuel ficou triste, mas o próprio Deus, ele conforta aqueles que oram. Nossa introdução diz: ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus e estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio segundo a sua vontade e estabeleceu essa forma de governo. Outrora ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. A paixão nacional de Israel queria um rei. Eu tenho um grande medo de quando você toma uma decisão movida por paixões. Há um ditado popular que diz que a voz de Deus, que a voz do povo é a voz de Deus. E eu tenho medo quando alguém usa essa expressão, porque a maioria das vezes, quando o povo age por paixão, o destino sempre é ruim. Porque a monarquia, o sentimento de orgulho nacional, o desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só observavam em tempo de crise, então dávamos ouvido à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo, mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir o rei antes da hora. Entendeu o que eu falei? Israel, Deus já tinha o seu projeto com Israel. Israel foi separado desde de Abraão para ser
a liderança espiritual do mundo, pois Israel já foi separada para este ponto. Ou seja, o tempo de Israel ter um rei, Deus já sabia, mas não que Israel causasse ele mesmo essa vontade imediata de querer ter o rei. Ou seja, às vezes o que aconteceu com Israel ali é o que acontece com muitas pessoas. Às vezes querem ultrapassar, querem andar na frente do propósito de Deus. Você está noiva de alguém, seu projeto é casamento. Se você começou a namorar, noivou e o projeto é casamento, não adianta você pular as etapas. Se você namorou, primeiro vai ter que vir o noivado. Depois que vier o noivado, aí virá o casamento. Depois do casamento é que virá sexo e filhos. Israel aqui está pulando essa etapa, como pessoas que às vezes namoram, já vai sexo, já vai filho, para depois vir noivado e casamento, isso é quando vier. Ou seja, aqui é o que Israel está fazendo. Deus colocou Israel como topo. E Deus colocou Israel como liderança espiritual. Não necessitava de Israel ter um rei naquele momento. Mas mesmo segundo o apelo do povo, Deus cedeu à vontade do povo e deu a eles um rei. Quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instruções terrenas, ou seja, há um grande perigo quando a igreja deixa de buscar a Deus, deixa de viver segundo os preceitos de Deus, para viver segundo o que eles acham bonito no mundo. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como afirmou Jesus. O meu reino não é deste mundo. Embora seja bíblico que nós respeitamos as instituições dessa terra, embora seja bíblico que nós respeitamos as leis dessa terra, mas não devemos tirar o foco que o nosso reino não é aqui. O nosso reino é no céu. Tem pessoas perdendo tudo, porque daqui, se preocupando mais com este reino, preocupando mais com esta terra, se preocupando mais com o Senhor desta terra, esquece que o principal reino é os céus. E quem está com a mente nos céus não se prende muitas coisas daqui desta terra. Quem está com a mente nos céus se preocupa mais com os céus. Isso aqui eu já pego um gancho e já digo a você, como eu falei na aula passada. A obrigação do pastor, do obreiro, do diácono é trabalhar na casa do Senhor para conquistar almas para o reino. Trabalhar na igreja para conquistar voto ou para conquistar outros interesses é de pessoas que estão com a mente presa nesta terra. Ou seja, a solução desta terra não vai vir com o nome do presidente, não vai vir com o nome do prefeito, não vai vir com o nome do vereador, virá vir com o nome de Jesus Cristo. Então você que está ficando inimigo de um, inimigo do outro, porque apoiou o vereador tal, porque apoiou o prefeito tal, apoiou a prefeita tal, o presidente tal, e tem muitas pessoas dentro da igreja brigando, virando inimigo por aquele político dentro da igreja, um conselho para você: se converta e vá ler a Bíblia, porque Jesus falou que o reino dele não é desta terra, é do céu. Então, se você está brincando dentro da sua denominação, porque ele, de nomes políticos e porque ele partidos políticos, vá aceitar Jesus de novo e entender que o reino dos céus não é desta terra. O fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos dois israelitas. A arca da aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciões tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais nem espiritual para substituí-lo. Samuel, ele era um líder fiel. Do mesmo jeito que Eli também era líder, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não andaram correto aos olhos do Senhor. Da mesma forma, os filhos de Samuel também não andou correto aos olhos do Senhor. Por isso, mas só que Samuel tinha uma diferença de Eli. Samuel entendeu que os filhos deles não estavam corretos, então não deveria substituí-lo. Por isso Samuel não retrucou com o povo, porque ele sabia, ele tinha consciência que os filhos dele não andavam segundo o caminho dele. Essa era a diferença da família de Samuel e a de Eli. Eli sabia que os filhos estavam errados, mas continuava deixando os filhos no caminho do Senhor, fazendo as funções no santuário. Por isso a arca do Senhor foi roubada, que pessoas com as mãos podres estavam mexendo nas coisas santas. Mas Samuel tinha consciência que os seus filhos estavam errados, então não ia colocar na sucessão da sua função sacerdotal. Por isso Samuel aceitou também o pedido do povo, porque tem muita gente que fecha os olhos para os erros dos seus filhos e depois vai fazer igual aquele jovem que, quando estava preso, sentenciado à morte, ele pediu a visita da mãe e a mãe foi lá chorando. Ele mordeu o nariz dela e falou com ela aqui para se lembrar
que se a senhora tivesse me corrigido no primeiro furto, eu não seria sentenciado à morte hoje. Tem muitas mães ministerial e muitos pais ministeriais colocando filhos impuros na direção da obra do Senhor, só porque são filhos. É por isso que é muito bom lembrar que filho de crente não é crente. Filho de pastor não é pastor. Filho de salvo não é salvo, a não ser que eles próprios se convertam. Eu não estou dizendo para você que é errado o filho de pastor virar pastor, não, muito ótimo. Seria muito bom que todos os filhos dos obreiros tornassem obreiro, e que todo filho de pastor tornasse pastor, e que todo filho de crente fosse crente, mas tem que ser com a mente bem aberta e entender que às vezes você é pastor, mas seu filho não tem chamado. Às vezes você é obreiro, mas seu filho não tem chamado. Às vezes você é músico e seu filho não tem chamado. Não adianta você querer forçar a colocar pessoas por de parentesco, porque a obra do Senhor não é feita por laços de parentesco, é feita por chamada do próprio Espírito Santo. Mas esse é assunto para uma outra aula. Rejeitando os planos de Deus. Escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar o propósito divino. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus. Desde quando Israel ocupou a terra de Canaã, Deus é onisciente. Ele sabia que esse momento iria chegar. Deus nunca é pego de surpresa. Não adianta você fazer, não adianta você organizar, você esquematizar. Deus nunca é feito de surpresa. Deus sempre está 1000 passos ou milhões de passos à frente do homem. Quando o povo se apaixonou pela cultura mundana, se apaixonou pelas coisas que o mundo oferecia, eles pediram um governo igual ao do mundo. Deus já sabia disso. Deus já tinha esse sentimento. Isso já pega um gancho aqui, digo a você. Às vezes tem pessoas que se levantam contra o ministério, se levanta contra o pastor que está dirigindo a igreja, se levanta contra o líder que está dirigindo a igreja, se levanta contra o regente, se levanta contra o obreiro. Que não era para estar aí, não era para ficar aí. Meu querido, Deus é quem separa, Deus é quem escolhe. É Deus é que bota, é Deus é que tira. Não importa a sua escolha, não importa a sua birra, não importa o seu queixo duro, não importa. Se Deus colocou, você vai ter que engolir até acabar a determinação de Deus. E o povo escolheu um rei, Deus deu a ele um rei. O povo já tinha optado que queria uma forma igual ao mundo, queria um governo terreno, Deus colocou. Porém, é bom lembrar que quando você escolhe algo, você também terá que pagar a fatura no final do mês. O povo queria um rei, Deus deu a ele um rei, porém, deixou bem claro que ao querer um rei, eles também teriam que ter a consequência de ter um rei. Ou seja, o que você faz hoje vai ter que ser cobrado um dia. Não pense que o que você faz em oculto, que um dia você não vai ser descoberto, porque vai. Tudo que você faz hoje terá que ser cobrado uma fatura um dia. Numa compra parcelada como for, que na hora a fatura não chega. A escolha de Saul como rei. Por que Saul? Quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Podemos considerar que no primeiro momento o rei Saul foi ungido pelo soberano. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Ou seja, quando Saul foi escolhido por Deus, ele foi optado por Deus estar ali. Só que nem sempre você é escolhido por Deus e você vai estar fazendo o que Deus mandou. Porque o livre-arbítrio é seu. Saul tinha sido escolhido por Deus, mas também, se ele não se vivesse segundo a vontade de Deus, ele pagaria pelo seu próprio preço. Ou seja, você tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, porque Deus não colocou um rei robô. Deus não colocou você na posição que você está como robô. Deus te seleciona o obreiro, te dá o dom e você está ali. Só que você não é um robô. Você não é um boneco de Deus. Você é um homem e pagará pelas suas escolhas, pelas suas opções. Deus dará a você o livre-arbítrio para você direcionar de forma correta ou não. E Saul era um rei egoísta e ciumento. E alguém que é egoísta e ciumento jamais pode dirigir nada de frente à obra de Deus. Porque o egoísta só pensa em si. E o ciumento toma raiva de todo brilho que não é dele. E Saul era, além de ser orgulhoso, egoísta, ciumento. E se você tem essa característica, procure se converter imediatamente e pedir ao Espírito Santo que trate o seu ser. Porque essa característica, para quem está de frente ao serviço do reino de Deus, não dá certo. Olha os exemplos de Saul. Saul por Samuel. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal.
A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Os quais, separados por Deus, receberão a unção de Deus. O que é que diferencia alguém separado por Deus por alguém separado por homem, por exemplo? Por amizade, por afego, por afeto. É a unção. E o que é unção, irmão? Todo mundo fala na igreja, unção, o que é unção? O que é unção? Unção é coisa simples, querido. Unção já diz a palavra unção e o outro não são. Uns são chamados e os outros são colocados. Simplesmente isso. Unção é a cobertura divina no chamado de alguém que Deus determinou por aquilo. Os sinais da confirmação da unção. 3 são os sinais que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. Saul encontrou as jumentas perdidas do seu pai. Ou seja, o primeiro sinal representa o trabalho que o rei teria. Porque para trabalhar no reino de Deus, para ser liderança, você tem que ter disponibilidade para trabalhar. Você tem que se aplicar ao trabalho. Nós temos aqui na igreja exemplo de um pastor, o pastor Josevaldo, que congrega aí, que dirige a igreja Assembleia de Deus do Pinho aí na cidade de Candeias. É alguém que está sempre disposto a trabalhar pela obra, a trabalhar pelo trabalho. Ou seja, quem está de frente a algo não pode ser preguiçoso. Se você é preguiçoso, não gosta de trabalhar no reino, nem se envolva, meu irmão. Porque no reino de Deus não há espaço para preguiçosos, para pessoas que não têm compromisso, quer fazer as coisas desmantelado, relaxadamente. Nem se envolva. Se você não tem competência, peça a Deus. Mas se você não quer pedir a Deus, cai fora. Passa para outro, mas não faz a obra de Deus desmantelado, não. Se é para fazer igual o sacrifício de Caim, não sacrifique, porque você vai estar perdendo tempo. Você está fazendo a obra de Deus relaxadamente, está perdendo tempo. Nós também temos o segundo ponto. Ele encontrou 3 homens no Monte Tabor, levando 3 cabritos e outros 3 bolos de pão e outro odre de vinho. O que isso significa? Aponta para o sustento divino, para a tarefa de Saul. Ou seja, é bom você lembrar que quem estava, um desses pontos que fala que ele encontrou os homens com alimento, é porque quem está de frente à obra tem que se alimentar de Deus. Não tem como você ser obreiro se você não lê a Bíblia. Não tem como você ser crente se você não lê a Bíblia. Não tem como estar de frente à obra se você não lê a Bíblia. Não tem como você ser professor de EBD sem estudar a lição. Não tem como você estar de frente a algo da casa do Senhor e não ter mensagem, não ter conhecimento da palavra. Ou seja, é um ponto que se destaca. Quando Saul ele encontra os 3 homens no Monte Tabor, levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outros um odre de vinho, isso já nos revela o seguinte: para estar no reino de Deus tem que ter alimento, tem que ter palavra. Obreiro que não prega. Como é que um obreiro não prega? Ah, irmão, não tenho o dom de pregar. Meu filho, pregar, além de ser dom e unção, é conhecimento. Vai ler a Bíblia, meu filho. Você não consegue ler um milagre de Jesus, não? Até minha filha de 5 anos, se ela lê um milagre do cego Bartimeu, ela vai falar que o homem era cego e Jesus curou. Se você olhar a história de Canaã, Jesus no casamento, faltou o vinho, Jesus multiplicou o vinho, salvou o casamento. Você não pode dizer que Jesus entrou no casamento e salvou um vinho. Você não pode dizer da mulher do fluxo de sangue que padecia da enfermidade, encontrou Jesus, tocou na orla do vestido e ficou curada. Até minhas filhas de 13 anos fazem isso, você não sabe fazer isso? Como é que um obreiro não diz para mim que o obreiro não ministra? Não ministra porque não lê a Bíblia, varão. Vai ler a Bíblia. Vai se dedicar ao conhecimento da palavra. Larga de ser preguiçoso, para de estar de frente da televisão assistindo futebol e vai ler a Bíblia para aprender a pregar a palavra do Senhor. Como é que um servo do Senhor que anda de paletó e gravata com a Bíblia na mão para mim que não sabe fazer uma palavra, fazer um esboço? Vai estudar, rapaz. Tem que ser preguiçoso. O reino de Deus tem que ser feito com alimento. Vai dar uma comida boa ao povo, rapaz. Fica com essa mensagem arrastada, pegando na internet, pegando no YouTube. Vai ler a Bíblia para Deus revelar uma mensagem para você boa. Dar uma comida boa às tuas ovelhas, rapaz. Voltamos aqui ao terceiro sinal. A capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. Quando Saul profetiza, nos deixa bem claro o seguinte: o reino de Deus é regido pelo Espírito Santo para vencer os inimigos. Ou seja, se você não está cheio do Espírito Santo, como é que você quer estar de frente da obra se você não ora? Como é que quer estar de frente da obra se você não busca a presença de Deus? Se você não busca o poder de Deus? Você só vai enfrentar e vencer as ciladas que o diabo lança contra você quando você está em oração, buscando a Deus em ligação com Ele. Por isso não tem como você vencer os inimigos se você não estiver em oração, buscando a Deus.
que o diabo vem como uma reto escavadeira contra você. O diabo vem como uma boiada sobre o seu ministério. O diabo nunca vai largar você em paz, vai usar de perto, vai usar de longe, vai usar fora de casa, dentro de casa, vai usar amigo, vai usar inimigo, vai usar todo mundo para tentar lhe paralisar, lhe destruir. Então, se você não estiver alimentado da palavra, se você não estiver no espírito, cheio do Espírito de Deus, debaixo da graça, será um rei falo, fraco como Saul foi. Isso que você tem que passar para seus alunos, a importância de você estar cheio da presença de Deus e a importância de você ouvir a verdadeira vontade do Senhor. O rei que o povo escolheu, uma escolha pautada pela aparência, foi a escolha de Saul. Tem muitos ministérios falidos porque estão escolhendo pela aparência. Ah, fulano é bonito, fulano fala bonito, fulano prega bonito, então vou colocar fulano de frente. Ah, fulano é meu amigo, é cheiroso, é chegado a botar fulano de frente. Eu lembro que a última vez que o Brasil se reuniu para colocar um presidente, porque era bonito e porque falava bonito, escolheu um presidente que acabou com todo o país, que foi Fernando Collor. Teve que ser até impeachmentado, porque senão o bicho complicava. O novo sistema político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel e deu-lhe mandamentos. Escolheu lideranças para representar em momentos ímpares e fez com que o povo se arrependesse e voltasse para ele muitas vezes. Agora seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação se originalmente essa não era a vontade de Deus. O Criador usaria esse modelo para guiar o seu povo. Deus tinha os juízes, mas o povo quis o rei. Mesmo sendo a vontade de Deus, sendo a vontade do povo, Deus usaria aquela vontade para fazer se cumprir o seu propósito. Isso termina a minha videoaula de hoje, dizendo a você o seguinte: não importa como você parou de frente dessa aula hoje, se sua vida está acabada, se você está desviado, se seu ministério acabou, se você não tem mais esperança. Assim como o propósito de Deus era os juízes e o do povo no momento era o rei, Deus usou aquele propósito para fazer também a vontade dele no meio do povo. Então, independente do que você está vivendo hoje, entenda o seguinte: Deus pode fazer a vontade dele, o operar dele, mesmo no momento que você está passando agora. Você adiantou os passos da sua vida? Está grávida agora? Está com medo dessa gravidez, quer fazer um aborto? Não faça o aborto. Deus pode honrar a sua vida através dessa criança também, que você não esperava e não desejava. Você hoje está em um novo casamento. Deus pode usar também esse novo casamento seu. Você se desviou, você pode voltar. Você falhou, você pode voltar. Nunca é tarde para você voltar para o propósito de Deus. Então, termina essa videoaula para você dizendo assim, ó: é tempo de recomeço. Recolha os cacos, recolha os pedaços, porque pode até ter chegado o tempo de Saul na sua vida, mas olha para frente que o tempo de Davi está chegando, o tempo do homem segundo o coração de Deus. Até a próxima videoaula aqui no nosso canal. Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários. Aproveite também, se inscreva no canal. Você que está assistindo pelo Facebook, procure aí no canal, aí a descrição, procura aí Genival Neves da Caipira, ou o programa Voz do Pregador com Genival Neves, e se inscreve aí no canal e fique ligadinho aí. Toda semana nós estamos aí com a nossa videoaula. Tchau, tchau. Deus abençoe a você, a sua vida, o seu ministério e a sua família. E para você, professor, parabéns. Que Deus esteja te abençoando.